Boa noite! Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Com Jesus está tudo bem, né? Amém? Ah, que bom, que bom. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai orar. E eu quero que você abra o seu coração nessa noite para receber do Senhor uma palavra para mudar a cultura, para mudar o seu pensamento, para mexer com raízes profundas do nosso coração. O Senhor deu a nós, nessa Páscoa que terminou ontem, 3 palavras proféticas para esse tempo: libertação, proteção e prosperidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade. Mas antes de nós falarmos, eu queria orar com você. E eu quero que o Espírito Santo, de uma forma poderosa, traga entendimento. Que a sua mente nessa noite seja transformada, que você possa entender o que é a prosperidade, o que Deus tem para você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Como o pastor falou no início do louvor, você não veio aqui para se conectar com as pessoas. O próprio Deus está aqui. E você veio aqui nessa noite para se conectar com Ele. E é Deus que vai falar conosco, o Senhor que vai agir na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, colocamos nosso coração diante da Tua presença. Declaramos que pertencemos a Ti, Senhor. E nós queremos que o Senhor invada o nosso ser hoje de uma maneira diferente. Lança por terra toda cultura, todo pensamento, tudo que vem roubar a semente da Tua boa palavra. Que possamos receber com alegria, para concluir esse ciclo profético que o Senhor nos traz. Nós somos gratos ao Senhor pela libertação, pela proteção e pela prosperidade que nessa estação o Senhor está trazendo sobre o Teu povo. Nós oramos e rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você está animado? Você está animado? Então vamos ler Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, verso 11. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai ler juntos, tá bom? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você entendeu? Você entendeu? Já podia parar a pregação aqui, que Deus tem um plano para você? Você entendeu que Deus sonhou com a sua prosperidade? Você entendeu que existe esperança e um futuro para você e para sua casa? Então vamos declarar essa palavra profética? 1, 2, 3 e já! Você pode dar o seu melhor aplauso ao Senhor, que vive e reina para sempre? Amém. Você pode se sentar. Quem aqui quer prosperar? Eu acho que a gente tem um bocadinho de vergonha, né? De falar de prosperidade. Então eu vou perguntar de novo. E se você quer prosperar na sua vida, você vai dar um eu bem forte, tá bom? Se manifesta aí. Quem aqui quer prosperar? Você sabe que eu fui procurar na internet como prosperar? Você já botou isso no Google? O que fazer para prosperar? Gente, você precisa de ver a quantidade de coisa engraçada que tem lá. Ó, tem simpatia para prosperidade, tem dica para prosperidade, tem coach de prosperidade, tem tudo que você possa imaginar. Mas tem muita coisa. Aí eu fiquei pensando,
Por que tem tanta coisa quando a gente bota lá no buscador, digita lá, prosperidade? Por que, gente? Porque tem um monte de gente entrando e procurando. Tem um monte de gente querendo prosperar. Tem um monte de gente buscando prosperidade na internet, querendo saber sobre prosperidade. E é muito interessante, porque quando a gente fala prosperidade, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou dar uma dica: dinheiro. Quando fala assim, prosperidade, culto da prosperidade, a gente logo pensa em dinheiro. Só que hoje eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, que prosperidade não é dinheiro. Se quando eu perguntei quem quer prosperar, você deu um gritão bem alto e imaginou lá na sua garagem uma Mercedes, desculpa eu te frustrar. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você entenda que o que é prosperidade. Primeiro, a prosperidade é o estado de quem é próspero. O que isso significa? Que ser próspero é ser feliz, é ser bem-sucedido, é ser abundante, é ser além da medida. Sabe o que é isso? Deixa eu beber minha água, que eu vou dar um exemplo para você que você vai entender. Olha só. Isso aqui é uma caneca. Todo mundo está vendo minha caneca? É uma medida. Aí, olha o que é prosperidade. Eu enchi a caneca até em cima. Ela tem uma medida. Só que a prosperidade é você abundar, superabundar, transpassar a medida. É que a sua vida seja entornada, é ir além, é romper as medidas, os limites. Isso é ser próspero, isso é prosperidade, é ser feliz, é ser bem-sucedido. Por quê, pastora? Porque quando a gente associa prosperidade a dinheiro, não sei se acontece com você, mas tem mês que a gente está próspero, quando a gente associa prosperidade com dinheiro. Tem mês que a gente está só na prova. Você fala assim, mas eu estou próspero esse mês, paguei minhas contas, que bênção, sobrou dinheiro. Mês que vem, aconteceu um problema, você está com dificuldade. Quando a gente raciocina prosperidade com dinheiro, a gente vai achar que nós estamos prósperos ou deixamos de estar próspero. A prosperidade passa a ser algo sazonal. Só que não é isso. Eu quero que você entenda que prosperidade não é algo sazonal. A prosperidade, ela é uma bênção de Deus, que independe do momento de crise. Você pode estar com ou sem dinheiro, você não deixa de ser próspero. Você pode estar com ou sem saúde, você não deixa de ser próspero, porque a prosperidade é a bênção de Deus, é a abundância de Deus, é a felicidade de Deus derramada na nossa vida. Você pode dizer amém? Independente do tempo de crise. E é muito bacana, porque esse texto que nós lemos me chama a atenção de uma coisa que eu quero que você guarde. Guarde no seu coração. Deus planejou a nossa vida para que a gente prospere. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: Deus planejou a minha vida para que eu prospere. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que tudo que você faça, que prospere. Deus quer ver um sorriso no seu rosto. Deus não criou você para sofrer. Deus não te fez para o mal. O texto que nós lemos, Jeremias 29, ele é tão lindo, porque ele diz que Deus planejou a nossa prosperidade. Põe para mim de novo aí, Jeremias 29, 11. Esse texto fala sobre o tempo que o povo de Israel estava vivendo.
70 anos cativos na Babilônia. E eu imagino que aquele povo estava diante de Deus reclamando: nós estamos no cativeiro, a gente está na prova, está difícil, nós estamos presos aqui. E Deus levanta o profeta Jeremias para dizer para eles, o texto que nós lemos: vem cá, isso que você está passando não tem nada a ver comigo. Eu não fiz você para viver essa vida que você está vivendo. Eu não fiz você para ser escravo. Eu tenho um plano para você, para que você prospere, que você não tenha dano e para que você tenha esperança e um futuro. Se você está sem esperança, se você está sem futuro, se você não tem perspectiva, se a sua vida não vai para frente, desculpa a bagunça, tá, irmã? Se você não vai para frente, não tem nada errado com Deus. Tem alguma coisa desajustada com você. Então, Deus fala isso para o povo. Deus está falando: olha, eu quero dizer para vocês que o caminho que eu trilhei para vocês não é esse. Mas, mesmo assim, Deus mostra para o povo o seguinte: existe uma rota certa para que a sua vida vá para frente, para que a sua vida dê certo. Então Deus estava dizendo para o povo que, apesar daquela situação terrível que eles estavam vivendo, havia uma esperança, havia uma oportunidade, havia alguma coisa para mudar a rota deles, para eles entrarem novamente naquilo que Deus tinha para eles. Você está entendendo, querido? E isso me chama atenção hoje na nossa vida, porque se Deus planejou a nossa prosperidade, se Deus quer que a gente prospere, se a prosperidade é uma bênção que vem de Deus, foi liberada sobre a nossa vida através de Jesus, por que é que a gente não prospera? E prosperidade é a bênção, é a felicidade em todas as áreas da nossa vida. Saúde próspera, finanças prósperas, casamento próspero, ministério próspero, emoções prósperas. Por que é que a gente não prospera? Por que é que tem algumas áreas da nossa vida, algumas a gente consegue até ir bem, mas tem umas áreas da nossa vida que parece que elas são amarradas, que não vai para frente. Por quê? Por que será? Tem gente que está na igreja fiel, vem no culto, vai na célula, senta aí, chora, recebe a palavra, mas parece que tem um freio de mão puxado, tem algumas áreas que não andam. Eu quero que você ouça nessa noite conselhos de Deus para a prosperidade. Eu vou daqui a pouquinho falar para você 4 segredos da prosperidade. Você pode ter um casamento próspero. Você pode ter uma saúde próspera. Você pode ter suas finanças prósperas. Você pode chegar em qualquer lugar e mudar o ambiente que está com a sua presença por causa da bênção da prosperidade que está na sua vida. E eu vou te falar já já 4 segredos que Deus, que é o dono da bênção da prosperidade, quer liberar sobre nós, para que possamos ser prósperos. Pastor, eu vou ficar rico? Não sei, vai que fica, né? Mas uma coisa eu vou te garantir: você vai ser feliz, você vai ser abundante, você vai viver em paz, a sua vida vai ter um novo rumo. Você crê? Eu quero falar um pouquinho sobre um personagem chamado Josué. Põe para mim Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Quando eles estão achando ali, eu vou falar rapidinho quem era Josué. Vou pegar um gancho aqui no pastor Coelho. Segura um pouquinho só, para mim o texto. Josué nasceu no Egito. Josué era filho de Num. Num era um escravo, um israelita escravo.
O pai de Num tinha sido escravo. O avô de Num havia sido escravo. Mais ou menos 16 gerações estavam escravas no Egito. E nasce Josué. E quando Josué nasceu, Josué também nasceu escravo. Josué também trabalhava fazendo tijolos, pastor Ezequias, pegando seu gancho de quarta-feira. Josué também estava no Egito. Mas quando veio a palavra de libertação, Josué com seus parentes, amigos, saiu do Egito. E eles foram caminhar 40 anos no deserto. Só que nessa caminhada no deserto, durante 40 anos, esse monte de gente morreu. Josué perdeu avós, tios, primos, pai, mãe, irmãos. A Bíblia diz que daquele povo que nasceu no Egito, aquela geração adulta que nasceu no Egito, todos morreram no deserto. Você imagina, gente? Sabe que viver muito é bem legal, mas às vezes eu fico vendo pessoas que falam, que aparece reportagem que tem 102, 110 anos, é bonito, não é? Mas você já parou para pensar, como que essa pessoa sofreu? Porque ela já enterrou todos os queridos dela? Não é verdade? É triste. E Josué era esse cara. Josué perdeu muitas coisas. Mas Josué, na saída do Egito, ele viu a mão poderosa de Deus. Ele viu as pragas no Egito. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu Deus mandando a codorna dos céus, mandando o maná. Josué experimentou tudo, mas sofreu com muitas perdas. E num momento específico do texto que nós vamos ler, Josué acaba de perder o seu líder. O líder que estava há 40 anos guiando Josué, levando Josué. O líder que ensinava a lei de Deus a Josué. O líder que direcionava Josué. E Deus fala assim: Josué, eu preciso contar com você. Moisés agora morreu. Moisés não está mais entre vocês. E agora o negócio é com você. E aí Deus chama Josué para assumir o lugar de líder daquele povo. E esses versos 7 e 8 são as palavras de Deus para Josué. Olha que coisa linda que Deus fala para Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido ou próspero por onde quer que andar. O verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Deus falou para Josué o seguinte: você vai entrar numa missão e eu vou fazer você prosperar. Quem é o dono da prosperidade? Deus. Mas antes, Josué aceitou passar pelo processo da libertação. Antes de Deus dizer essa palavra para Josué, antes de Deus levantar Josué como líder, Josué estava preso no Egito. Josué saiu do Egito e aceitou passar por esse processo dolorido de libertação. Sabe por quê? Porque Deus não poderia dar a um escravo a promessa de prosperidade. Porque quem é escravo não prospera. Escravo é filho de escravo, é neto de escravo, o filho dele é escravo, a casa dele não é dele, a comida dele não é dele, nem o cachorro dele é dele, o filho dele vai ser escravo também. E Deus primeiro precisava tirar Josué da escravidão. E a primeira coisa
que eu quero que você guarde no seu coração. Duas, eu já falei que Deus é o dono da prosperidade. Outra coisa que eu quero que você guarde: quem é escravo não prospera. Sabe por que tem algumas áreas na sua vida que não vão para frente? Não é por causa de ninguém, é porque você ainda está escravizado. Você ainda está preso na sua alma, nas suas coisas, nas suas vontades. E enquanto você não sair dessa situação de escravidão, você não vai poder prosperar. Por isso que tem gente, infelizmente, gente, eu falo esses dados para vocês, mas não falo com alegria não. Vem na igreja, vem na reunião, me abraça, me beija, beija o pastor, pede oração, vai na célula e continua do mesmo jeito. Porque escravo não prospera. Enquanto você não reconhecer a atadura na sua vida, não deixar Deus te libertar, não romper com a escravidão, você não vai poder receber essa palavra de prosperidade. Então, se tem alguma atadura na sua vida, que caia por terra agora, em nome de Jesus, para que você possa receber essa palavra de prosperidade. Porque Deus não te fez para ser escravo, Deus te fez para ser próspero, bem-sucedido e feliz. Então, Josué agora, ele ouve o conselho de Deus. E Deus fala para ele: eu vou te ensinar o que você vai fazer, Josué, para você ser próspero. E o texto diz: para que todo o seu caminho prospere. Deus não vai te dar uma bênção de prosperidade apenas para uma estação. A Bíblia fala que a bênção de Deus ela é plena e ela não traz dores. Você vai ser próspero, e você vai ser próspero hoje, amanhã, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, e aonde você chegar, a prosperidade de Deus estará sobre a sua vida, porque a bênção de Deus repousa sobre os seus. Amém. Tem gente que fala assim: ah, pastora, eu sou próspero, comprei um carro novo, eu já sou próspero, eu tenho uma casa boa, não tenho dívida, estou bem. Quem disse para você que isso é prosperidade? Eu quero ver você ter um casamento abençoado, eu quero ver você viver em paz, eu quero ver você ser bem sucedido, eu quero ver você botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite, eu quero ver você ter o respeito dos seus filhos. Isso é prosperidade, porque carro, casa, você não precisa de Deus para comprar. A Bíblia nunca diz que Deus vai dar carro para ninguém. Eu entendo que quando eu carrego a prosperidade, tudo meu vai prosperar. Mas não adianta a gente achar que a gente tem uma vida mais ou menos e que as coisas financeiras funcionam, que as coisas financeiras prosperam, se a minha vida está um caos. Então nós precisamos entender que esse processo de libertação precisa acontecer para que nós alcancemos a prosperidade. Amém? Então Deus libertou o povo primeiro e depois o povo prosperou. Vamos ouvir os conselhos de Deus para Josué. Então Deus fala para Josué: Josué, você vai prosperar, eu vou te abençoar. Hoje eu estou liberando sobre você a minha bênção da prosperidade. Mas tem 4 segredos que você precisa seguir. E o primeiro segredo está no versículo 7, que diz assim: seja forte e corajoso. Você pode dizer comigo? Diga assim: o primeiro segredo, seja forte e corajoso. Por quê? Porque nós não precisamos ter medo. A Bíblia diz que o Espírito que repousa sobre nós não é o espírito de temor, mas é o espírito de ousadia, o espírito de coragem, o espírito do próprio Deus. Presta bem atenção para mim. O poder de Deus é muito maior do que qualquer tarefa que Ele colocou na sua mão para você fazer. Não tenha medo. A gente tem medo.
A mulher grávida tem medo. Ai, meu Deus, meu filho, será que eu vou saber cuidar? Eu não podia ter filhos. Orando por um milagre, saiu. Orando por um milagre, difícil falar por um milagre. Descobri que eu estava grávida. Primeira coisa que eu fiz, eu não vou saber cuidar de uma criança. Você está rindo de mim? Mas quantas coisas estão na sua frente que são bênção de Deus e você tem medo, e você não aceita o desafio, e você não se encoraja. Querido, para que a bênção da prosperidade venha sobre você, você não pode ter medo. Deus fala 2 vezes: seja forte e corajoso, não temas, seja forte e corajoso. Precisamos derrubar o gigante do medo, da incredulidade, da insegurança na nossa vida. A gente não pode viver assim. Por quê? Porque quem vive no medo é escravo. E nós não podemos ser escravos, senão a gente não vai prosperar. Do que você tem medo? Deus vai te dar condições para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Não tenha medo. Qualquer área. Seu trabalho. Se você está sendo desafiado no seu trabalho, se você está sendo desafiado para uma nova área, não tenha medo. Vá. Confie no Senhor. Vá. Aceite o desafio. Vá. Eu me lembro, primeira vez que eu fui expulsar um demônio. Querido, vou falar para você, meu joelho batia assim de nervoso. Eu falava: meu Deus do céu, e agora? Lá no seminário, meu pai não me ensinaram como é que expulsava demônio, não teve essa aula prática. Ai, boa ideia, viu, pastor Ezequiel? Eu estou no seminário, uma aula prática. Eu vou com medo, eu tenho que ir. Eu falei: eu vou com medo mesmo. E quando você vai, você vê que a força não é sua, é o Senhor, é a força dEle que te fortalece na sua fraqueza. Então não tema, vá, aceite o desafio. A palavra é: seja forte e corajoso, que vai contra o desânimo. E tem gente que eu desanimo em pessoa. Ah, não vou, estou desanimado, não quero ir, não consigo. Hoje eu estou animada, amanhã eu não estou mais. E as pessoas que vivem nessa vida cíclica não conseguem prosperar. Bruno, me acorde com o carregador aqui que vai acabar a bateria, por favor. E nós acabamos sendo guiados pela nossa alma. E a nossa alma vai fraquejando a gente. Eu quero botar um texto para você. 3 de João 1:2. Mas bota outra versão, daquela de manhã eu não gostei não. Vê se tem a versão vida aí. O apóstolo João, ele estava escrevendo uma carta. Ele está escrevendo uma carta, animando um discípulo. 3 de João 1:2. Aqui, ó. Isso, só um minutinho, gente, que aqui é ao vivo. Aqui. Obrigada. Olha o que ele diz. Não tem a versão vida, não? Tem não? Só tem essa? Tá. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Na outra versão que eu queria, da Bíblia Vida, diz: oro para que você tenha boa saúde e que você prospere como é próspera a sua alma. Você só vai entender, você só vai conseguir prosperar quando você lutar, for forte e corajoso, lutando contra você mesmo. Pastora, o meu inimigo é o diabo. Ele quer derrotar a gente. Mas o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, a nossa alma, que quer nos impedir de chegar onde Deus deseja. Então você precisa dar uma resposta para a sua alma, diante do medo, diante do desencorajamento, diante da fraqueza. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus.
Está falando para o pastor. Nós temos orado pelo apóstolo Tomás. O apóstolo Tomás entrou 10 anos atrás da nossa vida. Um homem que nos encoraja, um pai espiritual, nos lapida. E a notícia da enfermidade dele, da doença, mexeu demais com a gente. Ontem eu não podia tocar num assunto que eu chorava. E aí eu falei, meu pai, amanhã eu vou cantar na hora. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar amanhã? Eu não sou guiada pelas minhas emoções. Eu não posso parar de adorar por causa da minha luta. Eu não posso parar de clamar, de pregar, de adorar a Deus, porque hoje a minha alma está esquisita. Eu não sou guiada por ela. Eu estou diante da palavra que Deus disse para Josué: tenha força, tenha coragem, e a prosperidade de Deus vai alcançar a sua vida. Não desanime, querido. Nós não podemos desanimar. Enfrente os desafios. Diga comigo assim: eu preciso ser forte e corajoso. Amém. O segundo segredo, o conselho de Deus, que é o segredo da prosperidade, é o 2, que diz, Deus diz assim: Josué, obedeça a lei que meu servo Moisés te ensinou. Olha que coisa interessante. Deus estava falando diretamente com Josué, não estava? Estava falando, estava ouvindo Deus ali, escrevendo o que Deus estava falando. Mas Deus fala para ele: eu quero que você obedeça o que Moisés te falou. Por que Deus não falou para ele de novo? Era muito fácil. Era só Deus chegar e falar assim: ô Josué, a lei é essa, essa, essa e essa. Faz isso, 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 isso. Não poderia fazer? Mas eu disse para ele: você precisa obedecer a lei que Moisés te ensinou. Por quê? Porque a independência é inimiga da prosperidade. Você pode dizer comigo? Diga assim: a independência é inimiga da prosperidade. Quem anda sozinho não prospera. A Bíblia fala que a gente tem que ser 2. Se um cair, o outro levanta. Como que a gente vai vencer quando nós formos mais de um? Então Deus estava dizendo: durante 40 anos eu coloquei Moisés para te orientar, para caminhar com você. Ouça o conselho, ouça a lei, obedeça. Olha que coisa interessante. Nos nossos dias, o humanismo está tomando conta de tudo. O que é o humanismo? Eu sou o centro de tudo. Tudo gira em torno de mim. Tudo é para mim. Tudo sou capaz de fazer. As minhas respostas estão dentro de mim. Isso é de Satanás. As suas respostas todas estão dentro de você. É isso que o humanismo prega. Mas a Bíblia diz, o que Deus disse para Josué: você precisa ter alguém para você prestar conta. Você precisa ter alguém para caminhar com você. Você precisa lembrar dos ensinos que você recebeu. Pastora, mas toda hora você prega isso? Prego. Eu tenho umas 4 mensagens minhas que toda vez tem esse tópico. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus para esse tempo: paternidade. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se você quer andar sozinho, você não vai prosperar, porque Deus não abençoa a independência, querido. A pessoa, quando ela é independente, ela é dona de si, ela é cheia de si. Ela é vítima. Ela é sempre vítima da situação. A pessoa ninguém confronta. Não deixa ninguém confrontar. Tem que ter um confronto. Eu estava falando com uma pessoa hoje, várias pessoas me perguntando do apóstolo Tomás. Eu falei: parece que isso tudo é um sonho. Daqui a pouquinho ele vai me ligar e vai me dar uma bronca. Que ele é desses. Ele não quer saber. Ele dá bronca. Por isso que é a linha. Sabe o que eu faço? Eu já falei isso aqui várias vezes.
Ele pega o pastor Leandro e ele, pastora Lúcia, e diz: "Ó, escalpela a gente". Sabe o que eu faço? Eu estou errado, eu vou melhorar. E a gente quer fazer o quê? Não! Não é bem assim, não. Quer ficar apontando o erro do líder também? Não, peraí, você está falando isso daí de mim, mas você... O que o Senhor está falando? Ô, Josué, faz aquilo que Moisés te ensinou. Segue. Eu não sou flamenguista não, mas segue o líder. Então nós precisamos entender, precisamos aprender que Deus deseja que nós tenhamos direcionamento. Gente, nós somos desgovernados. Josué, quando ele nasceu, o pai dele, Num, colocou no... Nossa, cheinha aqui, quase eu derramei mais, de verdade agora. O pai dele, Num, colocou o nome dele de Josué. Foi, gente? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. O nome dele era Oséias. Quando ele nasceu, Num pegou ele e falou assim: "Meu filho vai chamar Oséias". O nome Oséias significa salvação. Lá no capítulo 13 de Números, quando o povo se reúne para separar os 12 príncipes que iriam espiar a terra prometida, você vai ver na descrição que é Oséias, filho de Num. Mas depois, quando eles voltam, Josué, que era Oséias, chega diante de Moisés, e o povo começa a receber as más notícias, que os outros 10 irmãos começam a liberar sobre o povo. Mas Josué e Caleb se levantam e começam a dizer: "Olha, não se preocupe, a terra é boa sim, tem gigantes lá, mas o nosso Deus vai nos dar livramento, o nosso Deus é a nossa salvação, a gente não vai temer". E aí Moisés fala assim: "Ô Josué, quer dizer, Oséias, a partir de hoje o seu nome não será mais Oséias, porque Oséias significa salvação. O seu nome a partir de agora vai ser Josué, porque significa que a salvação vem de Iavé. A salvação vem de Deus". Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu me deixo ser guiado pelo meu líder, ele consegue arrancar de mim aquilo que é o centro, aquele humanismo, e me ajuda a me colocar diante da dependência de Deus. Quando a gente caminha sozinho, a gente acha que a gente pode tudo, que a salvação é a gente mesmo. Mas quando eu começo a caminhar com uma liderança, eu começo a entender que é minha dependência de Deus. Gente, eu não estou falando de perfeição, não. Se você está esperando um líder perfeito, se você está esperando uma pessoa perfeita, você está no lugar errado. Porque eu sou a primeira pessoa imperfeita. E de vez em quando, que não é muito raro, eu estou sempre tendo que pedir perdão para alguém. Glória a Deus, porque mostra a minha humanidade. Agora, se você é perfeito e não precisa pedir perdão para ninguém, por isso que não aceita ser cuidado por ninguém, você me desculpe, seu lugar não é na igreja, é no céu. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos lapidando um ao outro. Eu erro com você, te peço perdão, você me perdoa. Você erra comigo, me pede perdão, eu te perdoo. E assim como ferro afia o ferro, um vai afiando o seu companheiro. E vamos vivendo com Jesus. Não busque perfeição. Obedeça a lei que o líder está te ensinando. Então, se você está pensando em andar sozinho, deixa eu te falar uma coisa: não tem prosperidade para você. Não vai ter casamento abençoado, não vai ter finanças abençoadas, não vai ter filho abençoado, não vai ter paz, não vai ter alma próspera, não vai ter nada. Porque a independência, ela é inimiga da prosperidade. Terceiro segredo que Deus fala para Josué. Deus fala assim: tem uma vereda, um caminho, uma linha reta. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Ande pelo caminho que é certo.
Sabe o que isso me remete? Se você quer ser próspero, você não pode ficar na vereda de Deus, flertando com o mundo. Tem uma vereda estabelecida. Eu construí minha casa tem 4 anos. E eu estou com alguns problemas lá em casa, graves. Essa chuva que deu aí dia 30, quem lembra? A minha sala entrou um tanto de água assim, ó. Dessa altura assim. Só de um lado. Eu acordei, era mais ou menos umas 5 para as 3. Comecei a orar e de repente, meu quarto é bem vedadinho, não dá para você ouvir muito o som da rua. De repente eu ouvi um barulho, achei que era um estrondo, comecei a perceber que era relâmpagos. Eu comecei a orar, depois que eu entendi o que estava acontecendo. E caía, não sei na sua casa como foi, na minha janela, assim, você via granizo desse tamanho assim, ó. Vocês viram isso? Estourava assim no chão, pá, despedaçava. E aí depois que eu já orei, eu repreendi, tal, porque teve uma guerra espiritual muito grande naquela madrugada, catei meu rodo, Laine, e dá-lhe puxa água. E meu marido em pé na escada assim, larga isso pra lá, vê se eu vou largar, gente. Cheio de água lá, homem não pensa com a gente, né? Falei, se esse negócio volta lá, Moisés, vai inundar a casa inteira. Você sabe o que aconteceu lá em casa? Ah, quebrou umas telhinhas lá. A minha casa tinha uma planta. Eu contratei uma arquiteta, ela fez uma planta, e aquela planta foi entregue na mão do mestre de obra, do engenheiro, sei lá de quê, de alguém lá que foi construir a casa. Só que por alguma situação, ao invés deles pegarem a planta e fazer exatamente o que era para ser feito, inventaram de fazer uns negócios da cabeça deles. Alguém já passou por isso aqui para eu não chorar sozinha? Por favor, levante a sua mão. Amém, Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu passei a mão. Acho que a gente já arrumou aquele telhado umas 3 vezes, vai mexer de novo. E aí o pedreiro, sei lá quem, inventou de começar a fazer um bocadinho para cá. Ah, tem que embolsar o telhado. Não precisa. Tem que colar a mão. Não. Olha, gente, eu sei que agora, 4 anos depois, a gente toda hora tem que mexer naquele telhado que não ajeita. Ore por mim pelo meu telhado, vai mexer agora no final do mês de novo. Me bota nas suas orações. E sabe o que acontece? Você está rindo de mim, mas a sua vida está como o telhado da minha casa. Deus fez uma planta para você, andar por ela, e aí você começou a querer fazer uns remendos. Ah, o caminho de Deus está aqui, mas peraí que eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho dali, aí estraga tudo. Aí você não sabe, porque 3 horas da manhã, está todo mundo dormindo na paz de Deus, e você está atribulado, puxando água com o rodo, a vizinhança dormindo, e você não dorme, atribulado, com problema no casamento, com problema nas finanças, problema com os filhos, problema na saúde, porque começou a andar fora da vereda de Deus. Aquela frase, mas isso aqui, pastora, tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem. Deus estabeleceu uma vereda reta para você andar por ela, e nós precisamos andar. A gente tem que fazer a planta que Deus desenhou. Quando você nasceu, Deus desenhou um plano para você, uma vontade boa, perfeita e agradável. Planos de fazer você prosperar, mas aí você fica inventando de ficar andando na vereda de Deus e flertando com o mundo, andando na vereda de Deus. Nós não podemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode comprar um carro novo sem a prosperidade de Deus. Você pode comprar uma casa linda sem a prosperidade de Deus. Mas um casamento abençoado, uma vida em paz, os filhos obedientes a Deus, uma cabeça no travesseiro limpa, ser feliz, bem-sucedido, somente com a prosperidade que vem de Deus. Então precisamos andar na vereda reta.
Tem alguma coisa na sua vida que está meio torto? Deu uma desviada para cá? Opa! Uma desviadinha para lá? É tempo de nós estarmos na vereda reta. O que na sua vida que precisa ser consertado? Anda direito, na vereda do Senhor, no caminho reto, e você vai prosperar. Você crê? Será que tem um telhadinho aí para dar uma derrubada e fazer outro? A oportunidade é hoje. O quarto segredo que Deus fala para Josué, olha isso. Além de andar na vereda, além de não sair daquilo que Deus planejou, né, como eu falei, tem gente que larga o ministério, larga não sei o que, papapá. Deus fala uma coisa que, quando eu li isso ontem, mexeu muito comigo. Olha o que Deus diz: fale, medite, pense na lei do Senhor. Ó, fale, medite, pense. Por que separado? Porque está falando de alma, não está falando nem de cérebro e nem de coração, está falando de alma, que é tudo. Está falando de cultura. O que Deus está falando é o seguinte: Josué, você quer ser próspero? Você não pode andar na cultura do mundo. Vocês vão conquistar muitas coisas, vocês vão conhecer muita gente, vocês vão tomar muitos territórios, mas a sua mente, a sua alma, a sua boca tem que estar cheia da palavra de Deus, para que a sua vida não seja contaminada. Ó, cultura. A gente estava falando agorinha pouco de direita e de esquerda. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda com a palavra de Deus. Eu fico vendo no Facebook o povo brigando por causa de política. Que coisa feia. Que coisa feia. Não, é Lula livre, Bolsonaro mito. Amo política. Sinto na minha vida um chamado de Deus para a política. Tenho vivido isso. Mas preste atenção. A gente não está aqui para ter político de estimação. Igreja não tem político de estimação. Igreja não é guiada não fala, não medita e não pensa na cultura que a política está querendo colocar. A igreja cria a cultura da lei do Senhor para endireitar os governantes. Então, pastora, você gosta do Lula? Você vota no Lula? Não votei no Lula. Não voto. Nunca votei. O Lula fez coisa boa? Fez. Claro que fez. O governo dele fez umas coisas boas sim. Agora, eu não estou aqui para aplaudir coisa errada de governante, não. Está errado, está errado. O Bolsonaro, votou nele, pastora? Votei. Gosta dele? Das coisas que ele fala, não. Não concordo com um monte de coisa que ele fala. Bolsonaro é o homem de Deus. Não é. Se você pensa que Bolsonaro é o homem de Deus, não é. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter na nossa mente a palavra de Deus. Então, se o governante vai lá e faz uma coisa contra a palavra de Deus, eu vou aplaudir? Só porque eu votei nele? Não. Nós é que criamos a cultura. Porque a lei, porque estão botando uma lei, não porque o fulano. Nós não temos nada a ver com aquilo que o governante pensa. Nós temos a ver com aquilo que a palavra de Deus fala. E se os governantes estão fazendo o que querem com o nosso país, a culpa é da igreja. Porque ao invés de estar brigando por causa de política, estar criticando o político, nós deveríamos estar criando uma cultura, falar, meditar na lei do Senhor. Então você tem que pensar o seguinte: o governo está dizendo agora que vai ser ideologia de gênero. O que você pensa? Eu? O que a Bíblia pensa? O que a Bíblia pensa? É isso que eu penso. Porque a lei do aborto, o corpo da mulher, vão liberar o aborto.
Você é a favor ou contra? Eu? O que a Bíblia pensa? O que a Bíblia fala? A minha cultura é a cultura de Deus. Se Deus é contra, eu sou contra. Se o governante está falando, não sei quem é governante. Não estou falando isso para desrespeitar o governante, não. Porque entrou no poder, se for Bolsonaro, se for Lula, sei lá quem for, nós temos que honrar como presidente. Não é disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que se levanta na nação, na cidade, no nosso estado, se levanta uma doutrina contra a palavra do Senhor, eu como igreja não posso ser influenciada, porque a minha cultura tem que ser falar, meditar e pensar na lei do Senhor. Se a Bíblia concorda, eu concordo. Se a Bíblia não concorda, não concordo. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer discutir com a Bíblia. Ô gente, é um tal de gente falar assim, não, mas isso aqui da Bíblia eu não concordo não. Que dia que Deus perguntou a nossa opinião? Que dia que Deus falou pra gente assim, vem cá, você só pode cumprir o que você concorda. A Bíblia é a palavra de Deus que norteia o nosso caminho e que vai nos fazer prosperar. E se você deixar com que a Bíblia seja a sua cultura, se você começar a pensar o que a Bíblia pensa, sentir o que a Bíblia sente, falar o que a Bíblia fala, você vai ser próspero em todos os seus caminhos. Temos que abrir a nossa mente. A gente quer pegar a cultura de um monte de lugar. Ei, a nossa cultura é a cultura da palavra de Deus. Deixe-se moldar pela palavra de Deus. Eu quero lançar diante de Deus o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, para que a palavra de Deus possa moldar o meu caminho. Sabe o que vai acontecer? Eu vou prosperar. Porque não tem jeito. Se você for guiado na cultura da palavra de Deus, que é a vereda reta, não tem como não dar certo. Você acha que se tivessem pego a planta da minha casa e feito direitinho, com os milímetros lá, com os metros, do jeitinho que foi projetado, eu estava puxando água de madrugada da minha sala? Então, se você nessa noite entender que a palavra de Deus é poderosa para mudar você de dentro para fora e transformar o seu caminho, você vai prosperar. Você entendeu? É muito fácil prosperar. É fácil demais da conta. Os segredos de Deus liberados sobre nós, seja forte e corajoso. Depois, obedeça a lei que Moisés te ensinou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E medite nela, pense nela, fale ela. O que você anda falando? No que você está pensando? O que te move? Você está aqui pensando que acabou o feriado, amanhã você vai voltar a trabalhar, como é que vai ser, os problemas. O pastor César Carcelanos, ele fala uma coisa que eu amo. O nosso maior problema é que a gente levanta de manhã pensando nos problemas. Mas a palavra diz que a gente precisa levantar pelas manhãs meditando na palavra que Deus tem sobre a nossa vida. Então isso é uma mudança de cultura. Precisamos entender e precisamos nos abrir para isso. Você está aí ainda? A prosperidade, ela é acessível. E ela está disponível para mim e para você. Agora, sem esses 4 segredos de Deus, não podemos prosperar. Quando a gente entender que a prosperidade é a bênção que vem sobre nós, ela é de dentro para fora. Eu sou próspera em Deus, por isso eu tenho um casamento abençoado, por isso eu durmo em paz, por isso eu prospero financeiramente, por isso eu prospero ministerialmente, por isso os meus filhos estão crescendo na casa do Senhor. Quando eu entendo que é algo de dentro para fora, eu começo a tirar a responsabilidade de Deus e assumir um posicionamento.
Às vezes a gente quer estar orando, está revoltado, está chateado, porque fulano prosperou, fulano não sei o quê. Eu já vi mais de um crente assim: pastor, trabalha comigo, tem um carro novo, pastor, e eu não tenho dinheiro nem para pagar Uber. Cadê a prosperidade de Deus? Eu já vi. Alguém já viu comentários desse tipo? Isso não é prosperidade. O meu carro é bom, mas eu conheço muitas pessoas que são ímpios e que têm o carro 10 vezes melhor que o meu, mas não são prósperos, não vivem em paz, não botam a mão nas coisas e as coisas funcionam, não são felizes, não têm alegria de viver. E essa noite o Senhor quer nos visitar com a bênção da prosperidade, para que você tenha a sua alma próspera e para que você passe a ser um conquistador. Primeiro Deus falou: Josué, faça esses 4 passos, esses 4 segredos, e eu vou te colocar na conquista. Foram dezenas de guerras vencidas, dezenas de territórios tomados, muitas riquezas. O povo se tornou forte, poderoso e muito rico, porque eles receberam a bênção de Deus. Mas primeiro, eles aprenderam a ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é livre para cumprir a planta de Deus na sua vida? Você é livre hoje para receber a prosperidade de Deus? Você é livre hoje para que algo sobrenatural aconteça? Eu quero orar com você. Se você não guardou nada do que eu falei, esses 45 minutos que eu estou falando aqui, guarde uma coisa: ter coisas não me faz próspero. Ser quem Deus me chamou para ser é a prosperidade. E quando eu me posicionar, o Senhor me fará alcançar as coisas que eu desejo. É o inverso. Amém? Vamos orar. Eu quero que você fique de pé. E eu quero terminar com esse salmo. Põe para mim o Salmo 1, por favor. Puxa, acabou. Mas olha aqui, o melhor fica no final. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Posso? Você recebe essa palavra? Você sair daqui hoje com a unção da prosperidade liberada sobre você? Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Esse é você. Vamos orar? Eu queria começar primeiro. Se há alguma escravidão na sua vida, se você sente alguma prisão ainda na sua vida, que te impede de prosperar, você não precisa vir aqui à frente. Eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Se você percebeu que tem alguma coisa que te impede de receber essa bênção da prosperidade, Deus libertou, Deus protegeu e só depois Deus prosperou. Eu quero orar por você.